Hoje, domingo 2 de agosto de 2020, quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos estudando a escola dominical no seu terceiro trimestre. E nesse trimestre nós estamos estudando escatologia. Escatologia é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim dos tempos. A palavra doutrina quer dizer ensino. Então, vamos meditar e ensinar sobre coisas que devem acontecer no fim dos tempos. E uma das coisas que devem acontecer nesse fim dos tempos é o tema da lição de hoje, lição de número 5, Sinais da vinda de Jesus. A nossa leitura bíblica está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 37. E se você estiver nos ouvindo e vendo através de um celular, você pode, no canto direito do seu vídeo, ter uma setinha assinalada para baixo. Se você tocar nessa setinha, o texto vai se abrir e você pode acompanhar a nossa leitura. Então, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhes perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor, a orientação do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, como já falei, estudar hoje sobre os sinais que
antecedem a vinda de Jesus. Jesus estava ali no tempo da sua visitação aqui na terra, o Filho de Deus como homem, e ele foi cercado pelos fariseus. Os fariseus eram uma seita religiosa, a seita mais importante dos tempos que Jesus vivia. E aqueles religiosos, eles estavam muito interessados em saber quando viria o Messias de Israel. Então interrogaram a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus estava falando ali que o reino de Deus primeiro começa dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E o reino de Deus já começa a se manifestar em nossa vida. E nós manifestamos esse reino às pessoas com quem nós convivemos, temos relacionamento. Os fariseus, eles estavam enganados, eles esperavam um rei terreno, o Messias tipo Davi, que faria de Israel o mais importante reino da terra. E Jesus estava mostrando outra verdade para eles. E especificou acerca da sua vinda. Sinais específicos iriam assinalar a sua vinda. Alguém pode perguntar, mas como assim Jesus já não tinha vindo? Venho, mas a palavra de Deus diz que Jesus, depois de crucificado na cruz, no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e hoje ele está no céu, à direita do Pai. E quando ele subiu, ele disse, olha, eu vou, falando, se dirigindo aos seus discípulos, eu vou lhes preparar lugar para que aonde eu vou, vocês estejais também. E um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Que nós usamos a palavra arrebatamento, do grego harpazo. E quais são os sinais da vinda de Jesus? E Jesus vai ensinando, olha, vai aparecer muitos falsos profetas, dizendo que são Cristo. E isso inundou a terra. Hoje, as falsas profecias tomam conta de grande parte da humanidade. Temos aí astrólogos, temos aí nova era, temos aí ensinos completamente conflitantes com a palavra de Deus, falando sobre a Mãe Terra, essas coisas todas, trazendo ensinos totalmente contrários à palavra de Deus. Tudo isso vem por ensinamentos religiosos falsos. É muito comum as pessoas gostarem de coisas sobre o que acontecerá na sua vida no futuro. E essa era a preocupação e o erro dos fariseus. Eles estavam interessados nessas coisas assim, de uma forma terrena, não de uma forma espiritual. E Jesus, ele foi mostrando isso. Olha, vocês tomem cuidado, vai vir muitos falsos profetas em meu nome. O objetivo desses falsos profetas é enganar as pessoas como Satanás enganou a Eva.
para que essas pessoas enganadas não caminhem pelo caminho da verdade. E esses falsos ensinos religiosos, às vezes até dentro de igrejas que aparentemente são espirituais, trazem caminhos que levam à perdição. Mas também há outros sinais e evidências acerca da vinda de Jesus. O materialismo e a indiferença a Deus é um sinal da vinda de Jesus. Hoje, nós com certeza podemos afirmar que Jesus está se aproximando para buscar a sua igreja, porque o mundo nunca antes foi tão materialista como é nos dias atuais. E a indiferença a Deus, ela tem se manifestado de uma forma muito grande no mundo ocidental. Na Europa, principalmente, muitas igrejas já foram vendidas e se transformaram em boates, em bares, em lugares de shows. Em Constantinopla, Istambul, a famosa igreja que ali tem, estão querendo fazer uma mesquita islâmica no lugar. Isso já aconteceu lá em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, destruído hoje. Há uma mesquita lá. Tudo isso leva à indiferença ao Deus vivo e verdadeiro, único, que está revelado através da sua palavra só em um livro, o livro que nós chamamos de a Bíblia Sagrada, a palavra da verdade. Alguns falsos ensinos religiosos colocam outros livros com a mesma autoridade da Bíblia Sagrada, e com o passar do tempo, esses livros tomam o lugar da Bíblia Sagrada. Então é um sinal, é uma evidência da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os escândalos também é outra evidência. E aí, quando nós falamos de escândalos dentro da Igreja de Cristo. Então, falsos pastores, falsos ensinadores, pessoas gananciosas, cobiçosas, que vivem atrás do ganho material, do deslumbrar dos holofotes da mídia, e depois caem em escândalos fragorosos, envergonhando a palavra de Deus e fazendo com que muitos abandonem a fé, escandalizados por esses falsos pastores que povoam a casa de Deus. E também membros que têm provocado inúmeros escândalos. Hoje nos acusam. E quando nós somos acusados, nós, que eu digo a igreja, é acusada muitas vezes. Isso nos traz grande preocupação, porque a igreja sempre foi acusada, desde o início.
Mas no início, os apóstolos, os mensageiros da palavra de Deus, eles foram presos, acusados, alguns foram mortos, como Estevão, como Tiago, mas eles foram mortos injustamente. E a acusação que pesava sobre eles é que eles pregavam a Cristo e a esse crucificado. Mas hoje, quando ouvimos algumas acusações, às vezes podemos até ficar ruborizados, porque as acusações dos incrédulos muitas vezes têm fundamento, porque eles relatam coisas escandalosas que foram feitas pelos nossos pseudos irmãos, que nós não temos como desfazer, porque é verdade. Então isso é grande preocupação. Jesus falou, olha, no tempo da minha vinda vai haver muitos escândalos. Vai haver sinais nos céus também. Sinais terríveis. Nós estamos estudando, se você acompanha o meu canal, ou se está vindo pela primeira vez, você pode ir aí no campo das playlists e aí tem diversos estudos do livro de Apocalipse, em que nós estamos estudando a partir do capítulo 6, que trata da grande tribulação. E ali nós já vimos diversos sinais dos céus. Sinais de astros caindo, meteoros, pestes. Esta peste que estamos vivendo agora é um sinal do céu. É Deus falando, olha, se prepara. Está vindo o julgamento. Uma outra evidência da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a tremenda crise psicológica da humanidade. Jesus fala em Lucas 21, 25 sobre perplexidade e angústia entre as nações. Não é o que estamos vivendo com esta pandemia? As nações não estão perplexas? As pessoas não estão angustiadas, presas dentro de casa, com medo da morte? E isso gera uma outra crise psicológica, que é um clima explosivo, ódio, traições, como descreveu Jesus em Mateus 24 e 10. E o estado moral do mundo é caótico. Nós vivemos num mundo que a moralidade foi colocada de lado, a ética foi colocada de lado. Corrupção toma conta de todos os espaços da vida pública. Hoje, o mundo se levanta em defesa do aborto. A iniquidade. Nunca o sexo foi tão banalizado como é atualmente. Desordens de toda sorte.
pessoas se levantando contra as autoridades constituídas, derrubando estátuas, gritos de ódio, uma tremenda crise psicológica. E Jesus faz, no meio disso, alguns avisos solenes. E aí, para a igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. A nossa leitura em Lucas 17:32. A história da mulher de Ló é bastante conhecida. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra e mandou que Ló saísse com a sua família. E quando eles estavam saindo, a sua mulher olhou para trás, querendo voltar para a cidade que Deus estava mandando ela sair. E esse ato levou à sua morte, virou uma estátua de sal. Jesus usa a história dessa mulher para lembrar a igreja. Igreja, não olhe para o mundo, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló, porque Jesus está voltando. Jesus deu uma outra vida, qualquer que procurar a sua vida, perdê-la. E aí ele está dando uma advertência, porque as coisas vão se intensificar no sentido negativo da palavra. A corrupção vai aumentar, as desordens, a iniquidade, a imoralidade. Isso vai desaguar no rio da perseguição da igreja. A igreja vai ser perseguida. Alguns de nós vamos perder a nossa vida por amor a Cristo. E Jesus, ele fala assim, olha, não procure salvar a sua vida. Porque salvar a vida significará como nos tempos do Império Romano. O crente era levado diante do imperador e se ali ele se prostrasse aos pés do imperador, a sua vida seria paupada. Porque o imperador, o que ele queria não era simplesmente matar o crente, ele queria ser adorado como Deus. E o mundo vai perseguir o crente, mas se o crente voltar atrás, fazer a vontade do mundo, ele vai ser poupado por este mundo, mas não vai ser poupado do julgamento divino. Então Jesus fala assim, olha, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perder a sua vida será salvo, não desse mundo, não da morte física, mas da salvação eterna. Ele falou, olha, toma cuidado, porque 2 estarão numa cama, e um será tomado, e o outro será deixado, falando, olha, a respeito de um casal crente, que um não dedica a sua vida inteiramente a Jesus e ele vai ser deixado para trás, e o outro será levado. 2 mulheres estarão moendo, uma será tomada e deixada a outra, fala Jesus.
ou cerca, 2 mulheres estarão trabalhando, 2 amigas de trabalho, uma crente e outra incrédula. A crente vai ser arrebatada. Falo do homem também, trabalhador, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Por isso é importante que a igreja também pregue o evangelho para o cônjuge, para o companheiro, a companheira de trabalho, porque a vinda de Jesus se aproxima e nós temos a missão, nós, a igreja, de pregar este evangelho até o fim. Que Deus possa ter falado ao seu coração sobre esse trecho maravilhoso da Escritura Sagrada, em que Jesus relata que um dia virá buscar a sua igreja e nos dá os sinais para que a igreja esteja bastante alerta da sua vinda. Que todos nós possamos estar muito atentos a isso. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque a tua palavra nos revela que um dia tu virás buscar a tua igreja. E ainda complementa, Senhor, nos mostrando os sinais da tua vinda. Que embora sejam dias terríveis aqui na terra, servem de consolo e fortalecimento à tua igreja, que anseia profundamente acerca da tua vida. Vem buscar a tua igreja, Senhor. Faz a tua obra. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.